comemoração aos 100 anos da IPAM, a equipe técnica da Escola IDPC vai nos ensinar hoje a preparar uma receita de tradição nas padarias de São Paulo. E o técnico, o Sr. José, vai nos ensinar qual que é a receita de hoje. A receita de hoje é o pão italiano, que é um pão bem elaborado e saudável e saboroso também. Para começar o pão italiano, quais são os ingredientes? Os ingredientes principais, a gente começa com a farinha de boa qualidade, né? Uma massa de pão francês que ela esteja pelo menos 12 horas de geladeira. O fermento natural, o sal, a água, e a gente procura usar uma água bem gelada. Bom, e para dar início então ao preparo da receita, qual é a primeira etapa? A primeira etapa, nós pegamos a parte seca da receita e jogamos na maceira. Farinha. Isso, no caso, é o fermento fresco, na verdade, né? Fermento natural. Agora a gente vai colocar o sal. E agora, nesse caso, a massa do pão francês. Colocados os ingredientes, a gente vai misturar tudo, a parte seca, durante 1 minuto. E depois colocamos a água aos poucos, água bem gelada. A massa já foi misturada por 1 minuto, né, é o suficiente, em velocidade 1, baixa, né? Agora a gente coloca a água bem gelada aos poucos. Aproximadamente, para essa receita, 1,8 litro de água bem gelada, tá? No caso aqui agora, a massa baixa por 10 a 15 minutos, velocidade baixa, na velocidade 1. Depois a gente passa a velocidade mais alta para dar o ponto de véu. A massa ela já cresceu 1 hora de mesa, né, coberta com plástico. E agora a gente vai dividir as peças. Vai muito do gosto e do tamanho que o cliente está habituado no pão na padaria. A gente vai cortar com 250 gramas, que é a baguetinha com 250, e o pão redondo, no caso, o pão de italiano redondo, com 350 gramas, que são massas médias, né, para não ficar tão exagerado. A gente vai cortar e vai bolear novamente e deixar descansar mais meia hora coberto com plástico. Agora você cobre com o filme para que ele não encasque. Durante meia hora de crescimento na mesa, tem que ser coberto com plástico ou um filme. Sr. José, a massa já cresceu por meia hora e agora qual o próximo passo? O próximo passo é modelar em bengala, filão, né, e a massa, o pão de italiano redondo. Após o crescimento, o pão saiu da geladeira, ele fica mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15 fora da geladeira para crescer, desenvolver, dar salto. Nós vamos tirar o plástico, cortarmos com o estilete apropriado. Os cortes em diagonal, né? Você pode fazer vários tipos de cortes. Em diagonal, pode fazer estilo canoa, no caso, né? Um corte central. Pode fazer estilo em S também, que pode ser lateral, pode ser como se fosse uma tampa, né? Só meio corte. A gente pode também, alguns, colocar um pouquinho de farinha para ficar um diferencial, dar um destaque diferente e fica a apresentação melhora um pouco, na verdade, né? Ó, pouca farinha, dá um destaque, deixa o pão com uma aparência mais rústica, na verdade, né? Agora, depois da colocação da farinha, a gente já pode fornear. O forno já está quente, aquecido a 230 graus, começa com 230, 20 minutos, depois passa para 180 graus. E fica por volta de 1 hora e meia. É um pão demorado, porque tem que criar a casca bem crocante, bem grossa, e só o forno com bastante vapor, para poder deixar essa casca bem crocante.
Senhor José, o pão vai ficar no forno por 1 hora? Aproximadamente 1 hora até 1 hora e meia, porque ele tem que criar uma casca. Então nós entramos com ele a 220, 230. Após 20 minutos baixamos para 180 graus, a temperatura mais baixa. E mais baixo ele fica secando para dar aquela crocância na casca. Agora a gente vai tirar, né, já tem 1 hora e meia aproximadamente. O forno já foi abaixado para 180 graus e já está no ponto de ser tirado. Bom, depois de 1 hora e meia ao forno, esse é o resultado da receita pão italiano, desenvolvido aqui na Escola IDPC, não é isso? Exatamente. E o pão italiano é característico, você tem a casca firme e grossa, né? E você pode estar usando ele com farinha e sem farinha, é uma das características. O aspecto dele é um pão rústico realmente, um pão ácido na verdade, né? Senhor José, muito obrigada por nos ensinar essa receita tradicional encontrada em todas as padarias, que é o pão italiano. Tudo sobre o setor da panificação e confeitaria você confere aqui na TV São Papão.